Alô galera, eu sou o professor Paulo Felipe, bora para a aula! Olá galera, tudo jóia? Então vamos para mais uma aula de função afim, na verdade a continuação da aula anterior, assunto este que cai no Enem, vestibular, diversos concursos, na escola. Então vamos lá, antes de mais nada, preciso alertá-los de ligar o sininho, pois estamos com novidades a cada semana. Cada semana estamos postando pelo menos uma nova aula. Bora para a aula! Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água no reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico a seguir. Suponho que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue para os próximos meses. Então aqui eu tenho no eixo X os meses, de 1 a 6 meses, e está falando que isso aqui se prolonga para os próximos meses. E no eixo Y eu tenho a porcentagem em relação à capacidade máxima. Então, ao passo que eu avanço nos meses, a minha capacidade está diminuindo. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, tempo X, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Bom, como foi falado no exemplo anterior, eu preciso de 2 pontos para eu traçar o gráfico. Então, da mesma maneira, eu preciso de 2 pontos para eu chegar na equação e responder a qualquer pergunta. Então, no gráfico, nós temos diversos pontos. Então, eu preciso escolher criteriosamente 2 pontos. Bom, eu tenho um ponto aqui muito bem definido, onde para x eu tenho 1, esse ponto aqui, em x, ele é um ponto xy, certo? Qual é a coordenada x dele? A coordenada x dele é 1. Qual é a coordenada y? 30%. 30. Esse ponto aqui está um pouquinho acima de 25, esse também aproximadamente 24, esse aqui aproximadamente 18, esse aqui aproximadamente 14, e esse aqui é mais um ponto exato. Tá vendo? Ele está exatamente sobre os 6 para x e 10 para y. Então ele é um ponto que está mais bem definido. Ele tem 6 para x e 10% para y. Então nós vamos utilizar esses 2 pontos para achar a nossa equação. Sabemos que a função do primeiro grau é dada por uma reta. Como eu tenho uma reta, ela vai ser uma função afim ou de primeiro grau, que é definida como y é igual a x mais b. Então eu posso substituir os pontos nessa função para encontrar e determinar os coeficientes dessa função. Então primeiro vamos substituir o ponto 1 para x e 30 para y. Então no lugar do y eu vou colocar 30 igual a vezes o x. O x nesse caso é 1. Mais b. Então nós encontramos aqui que a mais b é igual a 30. Achamos uma equação. Como nós temos 2 incógnitas, nós temos que achar outra equação. E de onde vai vir a outra equação? Exatamente do outro ponto. Substituindo o outro ponto. Qual é o outro ponto? 6 para x e 10 para y. O que nós vamos ter? Y, 10, igual a A vezes x. Nosso x nesse caso é 6. Mais b. Então eu tenho aqui que a minha segunda equação é 6a mais b igual a 10.
Essa é a minha segunda equação. Então, por substituição, eu posso isolar o a na primeira equação e substituir na segunda. Então, qual é o meu valor de a na primeira equação? A é igual a 30 menos b. Então, o que nós vamos fazer? Substituir 1, equação 1, em 2. Substituir em 2. Qual é a minha equação 2? 6a. Minha equação 2 é 6a. Então, vai ser 6a. Só que o a eu tenho na equação 1. Quanto vale o a? 30 menos b. 6a mais b igual a 10. Arrumando. Agora eu vou aplicar a distributiva, né? 6 vezes 30, 180. Mais vezes menos. 6 vezes b, 6b. Eu tenho mais b do lado de fora, igual a 10. Menos 6b mais b, eu tenho menos 5b. É igual a 10 menos 180. Menos 5b é igual a menos 170. Igual a menos 170. Então agora eu vou isolar o b. Vai ficar b é igual a menos 170 dividido por menos 5. Menos dividido por menos dá mais. 170 dividido por 5 dá 34. Com isso, nós encontramos o nosso valor de b. De posse do valor de b, eu posso encontrar o valor de a, tanto na primeira quanto na segunda equação. Então, eu vou substituir o valor de b na primeira equação, substituindo b na primeira equação. E aí o que nós vamos ter? A primeira equação é a igual a 30 menos b. A é igual a 30 menos b. Só que o meu b vale 34. Logo, meu a vale menos 4. Como eu tenho o valor de a e o valor de b, eu tenho a função. Qual é a função, então? Como a função é definida por y é igual a x mais b, isso implica que y é igual a menos 4, no lugar do a, x mais o b. Quanto que é o b? 34. De posse da equação, eu posso responder a qualquer pergunta. Lembrando que neste exemplo, o meu x é o tempo, que está em meses, e o meu y é a porcentagem do reservatório. Vamos ver o que ele está pedindo. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0? O nível de reservatório está no eixo y. Então, ele quer que eu coloque y igual a 0 e ver quanto que eu vou obter no x. Para y igual a 0, no lugar do y, 0 é igual a menos 4x mais 34. Mudando menos 4x para o outro lado, isolando a incógnita, ele vai ficar positivo.
mais 4x é igual a 34. X é igual, 4 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 34 dividido por 4, eu tenho 8,5 meses, pois x representa o tempo em meses. Quer dizer que aquele reservatório, após 8 meses e meio, ele chega a zero. Mas qual é a pergunta? A pergunta é, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Após o sexto mês, eu terei 2 meses e meio, porque eu levo 8,5 meses para zerar. 8,5. Como é após o sexto mês, 2,5. Então a resposta letra A, 2 meses e meio. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Galera, e para lembrar vocês, eu vou deixar na descrição os links dos vídeos anteriores de função afim.